Fala galera, bem-vindos a mais um NPcast. Hoje a gente vai falar sobre as 3 maiores oportunidades que você tem como empreendedor e como empreendedora. Estou aqui mais uma vez com o nosso CMO Global, Saulo Medeiros. Bem-vindo mais uma vez ao nosso NPcast, meu amigo. Obrigado por estar aqui, obrigado a todos pela audiência e esse papo vai ser inspirador. Espero que você tire boas ideias aqui, mas acima de tudo, não é ficar só assistindo a gente aqui não, colocar em prática. Se for necessário, pausa o vídeo e vai fazer o que você acha que tem que fazer, beleza? Inspirado aqui nas nossas ideias. Maravilhoso. E o nosso diretor de expansão global, Caio, beleza? Bem-vindo, meu querido. Prazer estar aqui novamente. Sempre um prazer, né? É um muito orgulho, bom. Na verdade, estar falando com você sempre. Muito bom. Para você que ainda não nos conhece, nós temos a operação da NP Digital aí em 20 países agora, né? E somos sócios do Neil Patel. O Caio hoje mora nos Estados Unidos, responsável aí por toda a expansão global. O Saulo é o diretor responsável por todo o marketing braço direito digital. Do Neil. Braço direito do Neil, é quem leva todos os elogios. E todas as porradas. Do Neil Patel e todas as porradas. Mais porrada desse elogio ultimamente. Então tá certo. Bom, a primeira coisa... Só aproveitando aqui para fazer um jabá. Fala. Falando em marketing, nós estamos aí com a 8ª edição do nosso Summit Global, né? Um evento de marketing essencial para quem quer saber das novidades e antecipar o mercado. Então, assim, para todas as empresas e profissionais, quem quiser acessar, bota aqui o link na tela, mas é NP Digital, né? npdigital.com/summit, summit com 2 M's. E esse ano a gente vai ter... hoje? Então, esse ano a gente vai ter a participação da diretora de Customer Service da Disneyland Paris. Uau! Um dos só C-level de grandes empresas tipo Verizon, Domino's, né, aquela pizzaria, Unilever, Walmart e até um brasileiro muito bem, representando muito bem aqui o Brasil nessa lista aqui de C-levels, que é o João, da Heineken. Então, assim, ele é diretor de data, atualmente, João Belfort. Então, gostaria de fazer o convite a todos para entrarem lá, o registro para participar desse evento e assistir é gratuito. Você pode assistir os 2 primeiros dias e se você quiser ter a gravação, o deck dos palestrantes e tudo mais, você pode fazer a compra lá do seu ticket e vai ter acesso vitalício a essa e as edições passadas. Então, valeu. Maravilha. Convidamos a todos aí para participar do disso, Summit. você vai palestrar? Você também? Nós dois vamos. Olha isso. Nós vamos arrumar uma vaga aqui pro Mairink. Como eu disse, nós vamos falar aqui sobre as 3 maiores oportunidades que você, como empreendedor e empreendedora, precisa ter. E a primeira característica que a gente vai falar é sobre autoconhecimento. Até eu acho que antes das grandes oportunidades, porque autoconhecimento não é oportunidade, né? Autoconhecimento é para você saber como aproveitar as oportunidades. Então, por que isso é importante, né? Porque se você sabe onde que você é bom, você conhece suas características, isso vai te dar alguns direcionamentos do que fazer, né? Sim. Diante das suas oportunidades. Então, por exemplo, para você descobrir, né, quais são suas habilidades, né, Caio? Como que faz? Eu acho que assim, cada pessoa tem um momento de vida diferente, né? Tem responsabilidades diferentes. Alguns têm filhos, outros não têm filhos, alguns estão começando agora. Às vezes você está começando aí, tem 20 e poucos anos. Melhor hora de arriscar é agora. Eu sempre falo o seguinte: você vai ter mais energia hoje do que você vai ter daqui a 5, 10 anos. Você não sabe como é que vai ser, você não sabe se vai ter mais responsabilidades daqui a 5, 10 anos, né? Então, eu acho que se você tem essa vontade de mudar de vida, essa é a primeira coisa, tipo assim, veja o que você consegue fazer com os recursos que você tem agora ou quais são os recursos que você precisa correr atrás. Eu acho que nessa jornada do autoconhecimento tem muito assim, o que você já é conhecido? Quais são as características, principalmente as características boas, que quando alguém está conversando com você ou algum familiar, ele cita sobre você. Você é bom em design, você é bom em amigos, relacionamento, você é bom... Exatamente. Alguma coisa. Qual que é o maior destaque que você tem? Eu acho que essa é a primeira jornada ali para você tentar entender o que você é bom.
às vezes você já tem uma carreira, às vezes você já teve sucesso com alguma coisa e isso pode também traçar um caminho, né? Então depende muito do que você já fez, mas se você ainda nem fez nada, eu acho que ter esse apoio de pessoas, né? Começar a perguntar para as pessoas que você conhece, que te amam, que são próximas de você, o que você tem uma aptidão maior ali, que elas enxergam, é o primeiro passo ali para você encontrar o que eu sou bom, né? O que eu consigo desenvolver, que às vezes eu sou melhor do que a maioria das pessoas. E aí pode ser coisas complexas, né? Tipo, você é um bom apresentador no palco. Ou pode ser, às vezes, assim, você é engraçado pra caramba. Uhum. Ou então, não, você é muito bom de planilhas. Matemática, né? Você é muito bom de matemática, já reparou isso? Então, assim, essas coisas vão dando pistas, né? Uhum. Tem um... Peraí que eu tô só vendo aqui se... Não tá não. A parte do que você não é bom também, que eu vou falar, para complementar isso aqui. Isso é bom. Pode falar também. Bom, e tem outro aspecto massa aqui também, que é o seguinte, você entender aquilo que você não é bom, né? Porque, isso cara, na minha trajetória, eu fazia ali a minha análise SWOT, né? As minhas forças, fraquezas, algumas oportunidades e ameaças de mercado para mim mesmo, quando eu comecei a empreender, e eu ficava muito preso nas fraquezas, velho. Tipo, olhando, eu não sei pensamento lógico, então programação, preciso entender o básico. E aí comecei a estudar, fazer curso fora, nos Estados Unidos e parará. E, obviamente, eu ia ter muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade para entender isso, né? E até que, conversando não só com vocês, mas com o Nil também, o Nil falou isso uma vez comigo. Ele falou, cara, para de perder tempo com esse negócio que você não sabe, com aquilo que você é fraco, esquece, larga isso, você tem que focar exatamente naquilo que você é bom e no que você não é, você complementa, né? Então isso já responde uma outra pergunta que a galera fala, né, quando quer começar a empreender, eu vou ter um sócio, não vou ter um sócio, muita dor de cabeça, é igual casamento, cara, a mentalidade de você querer fazer tudo sozinho é como se você também, muitas vezes, fosse forte em todas as áreas. Então, a sociedade, obviamente, bem construída, né? Ela vem para preencher esses gaps que a gente tem e a gente não perde tempo, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, eu parei de simplesmente perder tempo. Eu falei, cara, tô cagando aqui para esse negócio que eu não sei, porque o Saulo é foda nisso, o Caio é muito bom nisso e agora eu vou focar nas outras coisas, né? Então, tem que ter esse complemento. Né? Eu acho que esse foi um grande exemplo que a gente teve mesmo quando a gente começou, que acho que a gente tentava ser bom em várias coisas e tal, o que a gente não era bom, a gente tentava entender como pelo menos começar, e o Nil desse toque que foi bem diferencial pra gente, né? Eu acho que assim, no caso do NP Brasil, se fosse só eu e o Saulo, a gente já tava quebrado. Provavelmente. Porque a gente sabe, a gente tem habilidades que são complementares. Não tem aversão ao risco. Mas a gente arrisca muito. Então, assim, a gente provavelmente já ia ter feito alguma coisa muito ruim que ia perder. Já ia estar devendo dinheiro, ia perder casa, tudo, né? Então, assim, eu acho que... E aí chega o Mairinho pra fazer esse contraponto, né? Esse equilíbrio, né, da relação. Exatamente. E se fosse só eu, a empresa ia faturar uns 800 a 900 reais. Não ia fazer porra nenhuma. Não. De mais arriscado, né? Mas uma outra forma também de você reconhecer naquilo que você é bom, se você perceber, assim, no dia a dia, aquelas coisas que as pessoas vão até você para pedir ajuda. Para resolver algum problema, elas te procuram. E isso é um bom sinal. Isso é um excelente sinal. Porque toda ideia de negócio, né, quando ela é muito bem sucedida, ela está resolvendo um problema. Sim. Né? Então, se você pensar no problema que você tem facilidade para resolver, é bom. Né? Aí, pegando casos complexos e casos simples, né? Às vezes, alguém está precisando de uns toques em como pegar mulher e tal, e vai te procurar. Isso aí pode dar um futuro num blog de relacionamento, um business, né, de relacionamento que é muito grande, né? Sim. Ou, de repente, quando o cara tá a fim de se divertir, ele sempre te chama, porque você é um cara divertido e tudo mais. E aí, lembrando, entretenimento, né? Hoje é uma coisa que
tem muito espaço. Com certeza. Ou então, às vezes, é realmente uma coisa de business. Né? Se alguém vê uma dificuldade no negócio, o cara te procura. E aí, então esses pequenos insights ajudam todos nós, né, a entenderem, assim, quais são as minhas melhores aptidões e tudo mais. Eu tenho um grande amigo, Miguel Santana, que foi até nosso diretor de vendas lá no início, né? Nosso primeiro mesmo ali de saudoso vendas. Miguel, fala comigo! Miguelito. Que, sempre foi um cara muito diferenciado, principalmente de relacionamento e tudo mais. Conseguiu trabalhar na HubSpot, que sempre foi o sonho dele, chegar na HubSpot, uma das maiores empresas do mundo, né? Referente de marketing digital e software. E cara, chegou um momento que ele decidiu largar a HubSpot para criar o seu próprio canal de viagens no YouTube. E olha só o tanto que é interessante isso. É um autoconhecimento que ele... eu cheguei onde eu queria estar, que foi a HubSpot, mas isso ainda não é o que eu quero fazer. Eu posso continuar na HubSpot e fazer as coisas, mas eu não vou ter energia suficiente para fazer esse projeto paralelo do canal do YouTube, que é o que ele quer ser reconhecido. Então, assim, é um risco, mas é um risco na hora certa. É o risco que ele tá tomando, que ele já fez uma programação de alguns anos que ele consegue se virar, mesmo com a receita diminuindo bastante. E eu acho que foi uma coisa interessante, porque ele me perguntou, cara, eu tô pensando em fazer um e-book sobre tal coisa. Eu falei, primeiro de tudo, não monta o e-book antes de você saber se tem demanda para esse e-book. Então, assim, quantas pessoas já te perguntaram sobre esse e-book? Ele já tem 5 mil seguidores no YouTube e tal. Começou tem pouquíssimo tempo e já cresceu até bem rápido. Sim, começa a perguntar para as pessoas que te seguem o que elas estão precisando. Cria realmente uma pesquisa. O Saulo já fez isso com vários dos nossos clientes, né? Muitas vezes. Cria uma pesquisa que já é até meio tendenciosa para um produto específico, mas vê se realmente tem aquela demanda ou não, né? Então, eu acho que é uma das coisas que às vezes você pode fazer também. Se você tem alguma ideia, começa a compartilhar essa ideia. A ideia sozinha não vale nada. O que vale é a execução da ideia. Então, compartilhe a sua ideia com as pessoas, veja se tem aderência, veja o que pode dar errado, sempre tente encontrar algum caminho que pode também não dar certo nessa ideia, e com base nisso você vai conseguir direcionar um pouco mais ali o que você está fazendo. Boa, galera. Então, faça isso, pergunte aí para quem você ama, quem está perto de você, quais são as suas forças e as suas fraquezas. Então, pega aí a análise SWOT, deixa de lado a parte de ameaça e oportunidade, pensa nas suas forças, pensa nas suas fraquezas. Agora, tem que tomar um cuidado também, porque às vezes vai conversar com a patroa, isso que eu ia falar, com cara, o patrão e tal, e aí começa assim, você fala que você me ama, mas você é ordinário. Então, assim, eu tenho que tomar bastante cuidado aí nesse contexto, porque tem pessoas que realmente estão cercadas por pessoas que as amam. Outras pessoas não tem nenhuma pessoa que a ama. Então, assim, pensa no seguinte, no final das contas, para você ganhar dinheiro, você está atendendo um mercado, ok? Você pode pensar no que você é bom e tal, pedir ajuda às outras pessoas e tudo mais, mas você também tem outras formas de fazer isso. Por exemplo, às vezes você não tem como testar a sua ideia nesse momento inicial, né? Mas eu lembro muito bem quando aquele site de camisetas foi começar no Brasil, camiseteria, muito tempo atrás. Era um site onde que os designers submetiam artes, né? As artes eram votadas e as artes que eram mais bem votadas eram produzidas como camisetas. Ou seja, é um teste de demanda. Só que quando os caras foram começar, eles pediram designers aleatórios se eles podiam fazer um desenho de camiseta. E naquela época, eu lembro muito bem, eles fizeram um CD, na época usava CD, e eles começaram a distribuir pra galera, aleatório, e perguntando, olha, vê quais desses modelos vocês gostam e que se tivesse já produzido, vocês comprariam. E colocaram um link lá de compra do produto que nem existia. Então, assim, para mostrar para todos, né, que existem várias formas de você testar as hipóteses do que pode ser bom e o que pode ser ruim. E qual que era o objetivo disso? Ver se tinha demanda.
né? Uma outra forma de fazer isso bem rápido atualmente é você criar um perfil em qualquer rede social, etc., fazer um conteúdo e ver se aquele conteúdo tem engajamento. Você não espera nenhum engajamento orgânico, mas coloca uma grana lá, impulsiona, vê o que acontece. Sim. E quando eu falo de colocar uma grana, se você tiver disponibilidade, coloca R$1.000, mas se você não tiver, coloca R$50, coloca R$10. E isso já vai te dar alguma temperatura daquilo que você está propondo, daquilo que você está falando, né? Então, e lembrando, né, uma pesquisa recente que a gente fez sobre análise de conteúdo nas redes sociais, você não precisa de uma ultra super produção para o negócio dar certo. Na verdade, as pessoas até preferem vídeos que não são tão produzidos assim. Então, assim, hoje em dia, isso é muito legal e você pode testar essas ideias, né? Então, lembrando, né? Procure as pessoas que gostam de você, claro, mas procure o mercado também que você pensa em atuar e ver se a sua ideia faz sentido. E, Saulo, tem uma coisa pra você, assim, que eu acho que é bem importante, que você já falou em várias das ideias que a gente já teve, tanto para clientes quanto para nós mesmos, que é uma sigla que chama TAM, né? Que é Total Addressable Market. Qual que é o tamanho do mercado que a gente consegue atingir? Quais que são algumas dicas, eu acho, que você pode falar para uma pessoa que tem uma ideia e quer saber realmente qual o tamanho desse mercado, beleza, se tem dinheiro ali ou não? Ótimo, boa pergunta. Então, o tamanho do mercado vai fazer você vender mais. Exemplo, curso de inglês no Brasil. Quem precisa de falar inglês vai pagar para um curso, não sei o quê. Menos de 5% da população fala inglês, então tem muita gente querendo crescer na carreira, então excelente mercado. Mas para você testar ideias, beleza? Tem uma ferramenta super simples que chama Google Trends. Então, se você colocar trends.google.com, você cai nessa plataforma e lá você pode digitar termos. E aí você analisa um gráfico e vê se aquele termo tem um volume de busca grande ou volume de busca pequeno, de acordo com o tempo, de acordo com a região que você está buscando. Então, você seleciona lá Brasil, caso seja o mercado que você queira atuar, e coloca lá, por exemplo, relacionamento, e ele vai te dar o volume de busca por aquela palavra-chave. A outra, junto com ela, o mais interessante dessa ferramenta é que você pode comparar termos. Isso. Então, você coloca relacionamento, marketing, dinheiro, ou finanças, ou qualquer coisa do tipo. E outros, por exemplo, que você quer, sei lá, futebol. E aí você vê a comparação desses termos. Isso facilmente pode te dar uma noção de quão grande é a sua audiência para aquilo que você está querendo fazer. Muito bom. Boa. Então vamos lá. Galera, vamos falar da expansão do mercado digital como a grande oportunidade. Quais que são os cenários, plataformas, o que está acontecendo aí de mais novo que vocês podem falar para a gente? Legal, eu acho que assim, o mercado digital ele já está, na verdade já tem bastante tempo que ele está por aí, mas o crescimento dele, ele continua todos os anos tendo mais investimento, todos os anos as empresas investindo em anúncios, investindo em produção de conteúdo, em mais criativos, né? Então, assim, não é uma coisa que vai diminuir, não é uma coisa que a gente está vendo nenhuma tendência de parar o crescimento, né? Eu acho que até depois do Covid, aumentou muito mais. Várias agências, incluindo a nossa, assim, a gente teve um crescimento, na verdade, muito grande durante o Covid, porque várias empresas estavam saindo da parte mais tradicional, a coisa local, e precisava ir para o digital, né? Então, eu acho que essa parte do mercado digital amplificou muito o alcance de pessoas que antes precisavam pagar muito caro para ter um alcance, às vezes, nem tão direcionado. O que eu quero dizer com isso? Hoje, com uma rede social, uma pessoa sozinha, sem nenhum empregado, sem nenhum funcionário e sem nenhum orçamento, consegue produzir um conteúdo que chega a muito mais pessoas, que às vezes empresas precisam fazer um grande criativo, um vídeo, colocar na TV e às vezes nem vai ser tão direcionado. Então, assim,
Eu acho que essa é uma oportunidade que ainda está só começando, a gente tem vários exemplos e é o que a gente faz, né? Então, acho que essa é a grande oportunidade, se você tem alguma ideia para começar, é testar no digital e depois expandir em outros lugares também. Então, entre as 3, né, que a gente vai falar agora, ir para o digital é a primeira delas. O que eu queria falar sobre isso é que, se você olhar para o seu dia a dia, você está cada dia mais consumindo coisa no seu celular. Sim. Impossível. Tanto é que tem uma pesquisa que fala que se sua casa estivesse pegando fogo e você só pudesse pegar uma coisa dentro da sua casa, a maioria das pessoas responderam que seria o seu celular. Uhum. Beleza? A segunda é o cachorro. Mas, pra você ter ideia de que, talvez, né, interpretação psicológica, é que o celular é a sua sobrevivência, né? E depois vem as outras coisas, outras pessoas e tudo mais. Claro que essa pesquisa não inclui, tipo assim, outras pessoas. São coisas, né? E cachorro também não é coisa, mas isso deu pra entender. Agora, pra dizer que todo mundo tá no digital. E é interessante a gente perceber uma coisa. Que nós, né, nessa geração aqui, quem tem 40 anos ou quem tem menos de 40 anos, nós nascemos com essa questão só crescendo do digital. E uma vez que você entrou no início da internet, você entende muito mais coisas, sabe como é que faz, sabe como que busca no Google, não sei o que lá. Só que eu queria mostrar para vocês que é o seguinte, as pessoas mais velhas, apesar delas terem mais idades, quando se trata do digital, elas têm comportamento como se fossem crianças. Uhum. Elas são ingênuas online, elas não fazem tantas pesquisas igual uma pessoa jovem e tudo mais. É claro que isso vai se adaptando, vai mudando, etc. Mas eu queria mostrar que existe oportunidade, né? O mercado, ele é para todos, mas de acordo com o seu foco, você vai ter que ter um pouco de algumas estratégias diferentes. Uhum. Então, pensar nesse uso, né? Como você está pensando em fazer dinheiro, você tem que pensar onde que seu consumidor está, né? Então, pensando nisso, você vai selecionar exemplos, as melhores plataformas, não sei o quê, de acordo com a idade, de acordo com o que você está falando e tudo mais. Mas o digital tá aí, ele só vai crescer, ele só tá crescendo. Eu desafio a gente a olhar naquele aplicativo do celular, né? De quanto tempo você gasta ali por semana, né? No celular e tudo mais. Cara, se você deixa naturalmente, né? O mercado ou as coisas digitais na sua vida, o seu tempo de consumo só aumenta. Sim. É tão absurdo que você tem que forçar a fazer certas coisas para que você diminua o tanto que você usa o seu celular. Exemplo, recentemente um amigo falou, eu tive que deletar o Instagram, cara. Sim. Porque eu tava passando 4 horas do meu dia naquele negócio, sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, assim, isso é o poder do digital. Por isso que isso aqui é uma grande oportunidade, porque todo mundo está cada dia mais consumindo mais e mais e mais e mais o mercado digital. Eu já deletei mesmo várias vezes. Ou então você, por exemplo, outro dia alguém me falou uma ideia muito legal que tem uma opção no iPhone que você deixa o seu celular em preto e branco. E tudo fica preto e branco. Todas as redes sociais, fica tudo em preto e branco. E quando você faz isso, tudo perde a graça. É incrível e é uma baita técnica, porque você olha o seu celular para ele falar, nem vou fazer outra coisa. Então, assim, essas são técnicas para você fazer, para você sair do digital. Mas olha só como que é tão viciante, quando que é tão importante na vida das pessoas, né? Para você conseguir considerar isso como uma grande oportunidade. E quais que são as melhores plataformas hoje para essa pessoa? Você comentou sobre testar, né? Onde que a gente testa? Qual a melhor plataforma para a gente usar? Muito boa pergunta. Eu acho que o principal é o que você vai vender, né? Eu acho que existe uma grande tendência que começou 5 a 7 anos atrás. A gente participou de vários desses também, que são a venda de informação, venda de cursos praticamente informais, né? Sem ser
por uma universidade. Eu acho que no Brasil, com várias pessoas pivotando isso, né? Hotmart sendo a principal plataforma, eu acho que pivotou a venda de cursos online no Brasil, mas também com o Érico Rocha, né? Que trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil e conseguiu ter vários estudos de caso de pessoas que tinham algum conhecimento específico. Às vezes a pessoa sabe fazer essa mesa aqui, às vezes a pessoa quer compartilhar esse conhecimento e consegue atingir um mercado bem nichado, né, para aquilo. Então, eu acho que essa parte de venda de conhecimento, você também, às vezes, que já está vendo vários produtos e tal, pode achar que já está saturado, está só no início. Não existe isso de estar saturado. Por quê? Não existem tantas universidades que fazem os mesmos cursos e continuam fazendo. Cada pessoa vai explicar de uma forma diferente, assim como cada professor vai explicar de uma forma diferente. Existem professores que são melhores, porque você tem uma interação melhor com ele, você aprende mais fácil com ele, e existem professores que às vezes você não tem uma sinergia muito boa. A mesma coisa vai acontecer com você vendendo um curso online. Então, assim, até mesmo um curso de inglês, já tem muitos players no mercado, já tem curso presencial, tem curso online, existe o Mário Vergara, que é um dos maiores nomes. Beleza, às vezes a pessoa não vai se identificar com o Mário Vergara, vai se identificar com você. Então não existe isso de achar que o mercado está saturado. Existe como que você consegue colocar o seu conhecimento de uma forma que às vezes vai ter o seu toque pessoal, que não existe no mercado, né? Então, eu tô ensinando a mesma coisa, mas do meu jeito, do jeito que eu acredito que as pessoas vão aprender da melhor forma. Tem um cara, inclusive, você tá falando de inglês, cara, você entender o que a pessoa quer, né? É a principal coisa, velho. Esse cara, ele... esqueci o nome, acho que é Simple American Accent, alguma coisa assim no Instagram. Então, cara, o estilo do Mairo é um. Esse cara é outro. Tem um outro que chama, acho que Smart Adventure, sei lá, uma parada assim. Cara, cada um vai numa pegada. E esse cara, por exemplo, do sotaque americano, cara, ele me pegou de um jeito, porque assim... É o Will Rosenberg. É ele? Não sei. Eu não lembro o nome dele, mas enfim, sempre que eu vou nos Estados Unidos e falo inglês, de cara, né? É Brasil, é América Latina, de onde que você é ali? Então, a pessoa já pergunta de onde eu sou ali. Eu falei, caramba, não é possível. E aí esse cara, velho, ele explica todas as entonações. Ele aprendeu português sozinho. Esse aqui, né? Exatamente. Chama Will Rosenberg. Will Rosenberg, um abraço pra você. Falei com ele semana passada, apesar de não querer gravar o podcast comigo. Por enquanto. Por enquanto, viu, Will? Mas ele falou que tá super focado na mentoria dele, que ele dá pra brasileiros. Enfim, a namorada do cara é brasileira e ele falou, poxa, não vou ficar falando só inglês com ela, né? É até injusto, então eu quero aprender a língua dela também. O cara aprendeu sozinho e, óbvio, não convive com ela. E ele, cara, ele coloca o sotaque brasileiro em algum programa de áudio e fica voltando o tempo todo. Então, por exemplo, pão, né? Ninguém nos Estados Unidos consegue falar isso. Você fala pau. E aí o cara fica... aí ele pega o sotaque brasileiro e traz para alguma coisa americana que ele vai lembrar. E aí ele fica fazendo isso do americano pro português. Velho, é animal o que o cara faz. Porque e aí você fica assim, cara, tenta falar, sei lá, thorough. Aí ele, cara, ele, não, então pensa numa palavra em português, sei lá, ovo. Então, pensa que você tá falando ovo. Porra, mano. Então, é isso que você tá dizendo. É pegar um problema que a pessoa tem e você trabalhar de uma forma nichada, porque competição você vai ter para todo lado, né? Sim. E, pô, quantos exemplos que a gente já viu, né? De pessoas que tinham conhecimento específico, conseguiram, às vezes, até fazer uma parceria com a pessoa que já sabia fazer as estratégias de marketing digital para vender e teve bastante sucesso. No início da nossa empresa, a gente teve uma divisão só para fazer lançamento de infoprodutos. Então, a gente fazia lançamentos para vários tipos diferentes de pessoas, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente teve foi a Vol Pilates, que nosso amigo Rafael Juliano, eles tinham já a maior empresa, né? Maior formadora de instrutores de Pilates da América Latina na época. Já tinham formado, acho que mais de 25 mil alunos, isso uns 7 anos atrás.
e eles nunca tinham vendido online. E aí, Saulo, acho que você pode contar melhor do que eu, mas eles viram uma palestra do Saulo. Foi. E com isso, tiveram esse insight de, pô, acho que eu consigo vender online. Pois é. Foi uma palestra que eu tava falando sobre e-mails. Como ter uma abertura, um engajamento, vender mais usando e-mails. E foi bem interessante, cara. Eu acho que aproveitar o mercado digital, você também tem que ter um bom produto, né? Igual você estava falando do inglês, né? Porque a concorrência é muito grande. Então, nesse momento da VOL, né? É uma escola de pilates brasileira que entendeu o modelo de treinamento de novos professores, viu a demanda do mercado e começou a desenvolver um excelente produto, né, para esse público. Em poucos anos, os caras eram os maiores formadores de profissionais de pilates do mundo. Então, eu acho que é válido a gente falar desse case porque, às vezes, é uma empresa consolidada que nunca experimentou no digital de outras formas, né? Então, nesse momento, eles chegaram para mim, né, e falaram, eu tenho um e-book aqui e queria vender, queria ver o que você acha. E aí, eu falei, me manda aí, deixa eu ver. Quando eu abri o material, era tipo... Sem brincadeira, eu acho que eram umas 500 páginas de e-book com fotos profissionais de execução, explicação do exercício de pilates para várias necessidades num PDF, cara. E aí, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, caramba, se eu fosse professor de pilates, eu adoraria ter esse catálogo de exercício. É um negócio assim que... O que eu vou fazer hoje com meus alunos? Exatamente, eu falei assim... E quando o produto é bom, né, e a gente que faz marketing, é tão fácil vender. Então, assim, né, tem aquela máxima que fala, o produto é o marketing, né, e nesse caso foi bem assim. Então, a gente vendeu esse PDF, né, eu topei, né, a ideia, falei com eles, eu acho que tem uma oportunidade aqui. Então, junto com um bom produto, eles tinham uma lista também muito grande. Na época... Sei lá, eles deviam ter uns 50 mil e-mails e foi bem legal. E a gente fez lá no primeiro lançamento, né, desse e-book uns 300 mil. E depois disso a gente falou, tem muita coisa aqui, né? O seu público precisa de mais, né? E aí a gente fez, depois desse e-book a gente fez mais uns 4 e-books, aí depois a gente foi pros cursos, né, os treinamentos online, né, de formação rápida, né, e aí foi uma explosão total, né, 7 em 7, várias vezes a gente fez, né, junto com a VOL, e com desafios, né, cara, então assim, eu acho que esse é um caso bem legal da gente citar e mostrar, né, aproveitar oportunidades, né, não só para quem está começando, mas tem empresas consolidadas que poderiam estar faturando aí muita grana. E, depois eles avançaram muito, fizeram pós-graduação, enfim. Então, parabéns aí e um abraço, Rafael Juliano, mais do que um cliente, um parceiro, um amigo. Sim. E um case de sucesso. E eu acho que assim, tá, beleza. Eu não tenho nenhum produto, não tenho nenhum conhecimento específico, mas eu sigo você, sigo o Neil Patel, vejo o podcast com o Mairink e tal. E aí? E se eu já sei fazer um pouco de marketing, mas eu não tenho outro, tipo, um produto para vender, como é que eu faço? Olha, para você vender, você precisa de basicamente 2 coisas. Uma oferta e alguém para comprar, beleza? E se você pensar nisso, é muito fácil. Eu não queria colocar a palavra fácil, porque o que é fácil para mim, às vezes não é fácil para a pessoa, mas eu só queria desmistificar a complexidade de começar. Então, eu vou dar uma ideia. Pensa em qualquer produto, faz uma oferta sobre aquilo, sei lá, seja uma assessoria jurídica, seja um... apoio fitness de personal, seja qualquer coisa,
faz uma oferta, sei lá, vamos falar do caso do personal. Personal online, eu vou te acompanhar, custa R$200 por mês, beleza? Pega isso, joga numa rede social, coloca lá R$100 e o cara clicar no link, ele vai pra onde? Ele vai pro seu WhatsApp. Não vai ter página de vendas, não vai ter não sei o quê, não vai ter blog, não vai ter nada. Ele vai pro seu WhatsApp. Então, assim, esse é um jeito super simples de começar. Você tá lá no WhatsApp o tempo inteiro, se chegar alguém te procurando, você vai responder. Você tem o contato 1 a 1, você faz a venda. Você não precisa nem ser personal, você vende para um personal. Você pode, exatamente. Né? Não, você tem toda a razão, porque se você tá começando e você tem um amigo que é personal, só que ele não sabe fazer marketing, tal, faz você isso. E passa os leads pra ele e ganha uma comissão em cima. Entendeu? Então, corta pra cá. Mariano, vamos cobrar, hein? Mas o que eu queria dizer agora, olhando para os seus olhos, as oportunidades estão aí. E a diferença de quem tá nesse mercado é alguém que começou. E eu encontro com dezenas de profissionais que falam assim, pô, fulano cresceu tanto, mas eu conheço um cara que é muito melhor que ele e não tem tantos seguidores, ou que não tá ali. Mas por quê? Porque o cara não começa. Então, de verdade, desmistifica essa barreira de você começar. Normalmente, tem estudos que mostram que a facilidade de você continuar fazendo uma coisa é muito maior do que você começar. Então a diferença tá em quem começa e quem não começa. Então se você começar a fazer um negócio mesmo que seja simples, mesmo que tenha erros, que tenha falhas, precise de melhorias, etc., a diferença tá aí. Se você começar ou não. E não precisa ir muito longe. A gente tá falando, o outro. Não, vamos falar da gente então, beleza? O Mairink começou a fazer o podcast. Cara, hoje já falou com diretores, CMOs e etc. Mas para ele gravar o primeiro, né? Então, assim, lá em casa. Foi difícil. Claro, mas hoje ele manda uma mensagem pro amigo CMO dele, que eu não vou falar o nome, o cara fala assim, tá na hora de você conversar com fulano, tá na hora de você conversar com o ciclano e tal, e o cara vai abrindo as portas. Mas por quê? Porque uma entrevista foi bem sucedida, o cara se preparou, etc. Mas, acima de tudo, começou. E recentemente, agora, ganhou do LinkedIn o Top of Voices, né? Então, assim, que é um selo para poucos, né? Então, eu acho que é isso. E aí, eu tô trazendo isso só para falar que a gente também toma do nosso próprio remédio, né? A gente tá falando essas coisas, mas é muito fácil, porque você não sei o que lá do Neil Patel. Não é isso. Também tem um monte de gente do não sei o que lá de outras pessoas que não fazem nada e não andam, né? Então, assim, só para dar uma... Esse primeiro vídeo eu fiz em casa, eu fiz um com você e um com o Fábio, e eu lembro que a gente colocou um celular, uma câmera ali, sem microfone, sem nada, e a gente ficou conversando de lado, e o negócio ficou péssimo. E aí eu mandei pro Júlio pra ele dar uma olhada e tal, e ele foi super humilde, falei, então... Na hora que ele falou então, cara, eu falei, não precisa nem continuar. Mas, cara, se a gente não tivesse, se eu não tivesse errado ali o tanto que a gente errou e etc., a gente não ia ter chegado até onde chegou. E aí, você tá falando de LinkedIn e quero pegar um gancho na segunda oportunidade, que são as redes sociais. E aqui, cara, pode parecer clichê a gente falar de oportunidade de rede social, mas tem um mito muito grande também da galera olhar para as grandes contas, da galera que está fazendo um super sucesso e às vezes entender que não tem tanto espaço mais para poder crescer, né? Então, o que vocês falam com relação a crescimento nas redes sociais, seja orgânico, seja pago, enfim? Eu acho que é a mesma coisa você tem... A sua personalidade é única, ninguém mais tem a personalidade igual a sua. Se você tem o interesse em crescer, essa segunda oportunidade das redes sociais foi talvez a maior democratização, né, de espalhar uma mensagem, né, seja a mensagem qual for. Então,
Eu acho que se você começa a produzir conteúdo, nunca vai começar perfeito. Assim como você falou do podcast. Assim como escrever alguma coisa no LinkedIn, postar um vídeo no Instagram, né, no Reels. Beleza. Nunca vai começar bem, mas se você também não começar, você não vai conseguir melhorar. Eu acho que a oportunidade das redes sociais é uma das coisas que, se você tem algum tipo de produto que você quer fazer, existem já milhões de exemplos para você pegar como referência e conseguir ajustar para a sua própria personalidade. O que eu quero dizer? Se você está vendendo um suplemento para cachorro, beleza, comecei a vender esse produto, não sei como fazer. Existem já vários outros exemplos, tanto no próprio mercado, como também em mercados diferentes, que você pode ver, isso aqui é uma ótima pegada para um vídeo que eu consigo aplicar no meu próprio produto. Então, eu acho que essa parte das redes sociais a gente consegue ter tantas ferramentas como também uma exposição tão grande para vários tipos diferentes de produtos, que é impressionante. E conta, Saulo, essa questão da produção que vocês estavam dizendo, né? Claro que a gente não precisa fazer um negócio muito porcaria, mas, dá para começar mesmo? É um celular só? Como que faz? Esse aqui é o negócio. O pior é que dá para começar. Eu vou citar para vocês alguns casos, pode ser? Vamos lá. Vamos falar só para encorajar a galera. E eu quero começar com um cara que eu fiquei conhecendo aleatoriamente nas redes sociais. E aí vamos falar das grandes contas, igual que você estava falando. E há um tempo atrás era realmente muito difícil crescer nas redes sociais. Sabe por quê? Porque você contava com alcance orgânico, dependia do número de seguidores e tal. Mas depois do TikTok introduziu um conceito que é o seguinte: eu consigo fazer o usuário do TikTok ficar muito mais preso dentro do TikTok se eu não mostrar o conteúdo só de quem aquela pessoa segue. Se eu mostrar outros conteúdos relacionados, mais ou menos, e tal, e conteúdos que estão sendo muito vistos, que estão virando trends, né? Com base no engajamento. Com base no engajamento, estão sendo muito comentado, curtido e tal. E esses conteúdos começam a ser mostrados para todo mundo. Então, se você tem 0 seguidores e o seu conteúdo começa a ter... a ferramenta já vai colocar o seu conteúdo para algumas pessoas e vai começar a testar se aquele conteúdo tem engajamento. Então, a sua chance de viralizar hoje é muito maior. Muito maior. Então, eu vou falar desse cara que, para mim, é um fenômeno. Assim, ele é muito engraçado. O conteúdo dele é focado em entretenimento, que é o Matheus Souza. Matheus Souza BR no Instagram e no TikTok. Cara, esse cara começou a fazer sketch de futebol, que é como se fosse assim, um quadrinho ali no meio do campo, de pelada dele lá do final de semana, com os amigos e tal. E o cara começou a fazer algumas piadas ali no jogo. É o cara que chega atrasado, é o cara que não paga a pelada, é o cara que é um pereba, ou outro cara que é um craque, ou então ele imitando pelada na favela que tem os donos da boca controlando o jogo. Então, assim, coisas engraçadas, assim, o cara virou um fenômeno. E eu sigo ele há algum tempo. O crescimento que esse cara tá tendo é exponencial. É muito interessante ver isso. Assim, aqui de BH, coincidentemente, eu nem sabia, mas, cara, hoje, 1 milhão de seguidores, você com certeza tem vários patrocínios, é patrocinado por várias casas de apostas e outros produtos, porque o futebol é um mercado muito grande. Lembra que a gente falou do Total Addressable Market, o tamanho do mercado. Coloca futebol lá no Google Trends, você vai ver, é um dos tópicos mais buscados no Brasil. E aí, tá aí esse cara genial. Uma vez, qualquer dia desses, Matheus, nós vamos te chamar aqui pra gravar com a gente. Agora eu vou pegar dois outros exemplos, tá? Um que é outro mercado completamente diferente. Brigato. Vocês já viram essa mulher no Instagram? Não. É a Beatriz Brigato com 2 T's. Ela é uma advogada. Do jurídico.
Ela é uma advogada. Muito fera. Cara, sabe o que ela faz? É muito fera. Ela interpreta, ela faz um sketch muito legal que são duas pessoas. Uma mulher mais que é a personagem que tem uma dúvida e ela que é a advogada. Beleza? Só que ela é as duas pessoas. E aí ela finge de burra, ou finge de que tem aquela dúvida, Sim. como se fosse o público dela. Aí ela fala assim, ó, um puto sucesso que ela tem aqui. Ela fala assim, é verdade que eu posso usar print de WhatsApp como prova jurídica? Aí vai ela e fala, olha, pode, mas não é bem assim. O que você tem que fazer antes é registrar isso no cartório para fazer isso, não sei o que lá. E explica como que você pode usar isso no seu dia a dia. Aí ela falou assim, eu posso processar o meu chefe porque ele me mandou embora por causa de... Entendeu? Ela dá casos no dia a dia, o tempo inteiro ali. E aí, no finalzinho, a personagem pergunta assim, mas como que eu posso saber mais sobre isso pra não perder dinheiro? Aí ela fala assim, é só você seguir a AB, obrigado, e manda uma piscadinha assim no final. E ela vai criando aquele engajamento ali, cara, 1.500.000 seguidores, em 500 mil seguidores, em pouquíssimo tempo. Ela... É tão grande o fenômeno dela que agora ela lançou um curso de como crescer no Instagram. Uhum. E eu já vi várias pessoas copiando exatamente o modelo dela. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Você cresce não só a sua assessoria jurídica, no caso dela, mas você também agora ajuda a pessoa no marketing, né? Porque você conseguiu esse sucesso. E aí eu vou falar um último aqui, eu tenho alguns outros que eu gosto muito, o Amostradinho, que é muito legal, que fala, o cara fazendo gracinha, Amostradinho, vou fazer essa passagem, isso é muito bom. O próprio Esqueleto, né, que é o Papa Léguas a seu dispor. Papa Léguas. Super legal, é engraçado. Mas eu vou te falar nesse mercado de inglês, né, e turismo, que não é tão conhecido ainda, mas eu tenho certeza que ele vai bombar muito, que é o Jean Konzati. Esse cara, ele mudou para os Estados Unidos e começou a abrir um Instagram. E aí ele começou a fazer uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. É bem audaciosa, mas é muito legal. Um entretenimento, assim, não é para todo mundo, mas pelo menos eu acho muito engraçado. Porque ele começa a falar algumas coisas de dicas de inglês, só que ele começa a falar tudo errado, ele começa a falar as traduções erradas. Por exemplo, ele fala assim... Cuidado com o exemplo. Não, vou falar, vou falar assim, se você quiser mais dicas, aí ele fala assim, follow me for more dicks. Não é assim... E aí a tradução dessa palavra não é dicas, mas é muito engraçado, cara. E aí, tipo assim... Ele te surpreende o tempo inteiro com essas traduções. E aí ele fala assim, não, que o meu chefe gosta muito de mim e tal. Aí no fundo o chefe tá assim, come on, motherfucker, you're crazy, you're son of a bitch. E aí ele começa a falar assim, não, ele tá falando agora que me elogia muito, que precisa de mim no trabalho, não sei. E é muito engraçado. Então, assim... É uma coisa que é genuína da pessoa, ou foi construído, não sei, tanto faz nesse caso. O que importa é que ele tá colhendo frutos disso, com certeza, e tá gerando uns seguidores aqui, né? E isso vira dinheiro. Então, se você controla a audiência, você controla as demandas sobre aquilo, né? Então... A rede social, cara, é fantástico, tem espaço para entretenimento, tem espaço para conhecimento, tem espaço para conteúdos sérios, né? Sim. O principal é como que você consegue gerar engajamento, né? Como que você consegue engajar, e é isso. Eu tô fazendo um conteúdo com a minha própria personalidade, tô divulgando esse conhecimento, eu tô tentando entreter, né, de alguma forma, mas com uma estratégia por trás, né? Várias dessas pessoas, às vezes, vão começar sem nenhuma estratégia de vendas, mas, eventualmente, você consegue encontrar uma veia ali que você vai vender alguma coisa. Agora, deixa eu te falar só mais um complemento aqui. Vou voltar aqui no Matheus Souza. O cara tá falando de futebol. Futebol você joga com outras pessoas, né? É um time de futebol. O cara cresceu, começou a destacar no Instagram dele. E aí, sabe o que aconteceu? Todos os amigos deles
dele começaram a criar contas do Instagram fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que ele. Só que um ajudando o outro, todos cresceram. Tem o gordinho lá que é amigo deles, o brabo gordinho 09. Ele faz a piadinha do mesmo perfil, muda, sei lá, uma frase ou outra, faz no do gordinho, faz no outro cara lá da Altão, que tava até na televisão outro dia fazendo comercial. Mas pra falar o seguinte, não, mas fulano de tal já faz isso e tal. Não interessa, meu. Tem espaço para todo mundo. Todos eles estão com mais de 1 milhão de seguidores. Então, assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas que têm ideias e tudo mais, mas é muito melhor você conversar com alguém que já começou. Sim. Fala assim, eu tô assim, mas não tá dando certo. Beleza, faz isso, faz aquilo, faz um pouquinho diferente. Mas rede social, cara, não tem fórmula secreta. Você vê coisas novas o tempo inteiro. E se você já viu alguma coisa que tá dando certo, copia. Não tem problema, ninguém é dono das ideias, não. Faz exatamente o que a pessoa tá fazendo. Essa Bel Brigata é muito boa. O Papaléguas a seu dispor. Começa o vídeo exatamente do mesmo jeito. Sim. E termina do mesmo jeito. Então, você vai pegando aquilo e vai colocando isso no seu conteúdo. Cara, isso vira negócio, vira dinheiro, isso é uma grande oportunidade. Bom, acho que um tópico legal pra gente falar também é quais são as principais ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir entender quais conteúdos eu vou criar, como chegar no público-alvo. Boa. Vocês têm algumas ideias de ferramentas aí para compartilhar com o pessoal? Saulo usa uma fera. Muitas ideias. Primeiro o seu celular, né? Abre a câmera e começa a gravar. Agora eu vou falar de coisas que podem te ajudar, né? Vocês sabiam que a maioria das pessoas consomem conteúdo nas redes sociais com volume 0? Então, uma coisa essencial no seu conteúdo é aquelas legendas que coloca ali automático, né? Então, uma ferramenta que faz isso para você super fácil é a CapCut. Muito boa. Né? Então, essa é muito boa. Agora, outra coisa, né? Se você tem facilidade de criar conteúdos longos, a Opus Pro, né? Opus Clip Pro, ela faz isso para você automaticamente. Faz os cortes. Ela faz cortes já no formato de Reels para você usar isso. Então, assim, você multiplica vezes 10, né, a sua capacidade de produção de conteúdo através de um conteúdo grande, ele vira vários pequenos. Antigamente, você tinha que fazer isso na mão. Eu lembro da galera pioneira, né, nas redes. O próprio Neil pagava horrores pra galera fazer isso. E era um trabalho manual, você tinha que ir lá legendar coisa frase por frase, né? Mas esse é o benefício da tecnologia, de você descobrir essas plataformas. E às vezes, outra ferramenta super útil é o ChatGPT. Sim. Se você tá sem ideia, você vai lá, preciso de 10 ideias para gravar o vídeo sobre isso e tal. Imediatamente, né? Tá ali, então, você fala assim, nossa, mas é muito difícil ter ideias. Não é. Não é. É muito difícil editar. Não é. É muito difícil isso. Não é. E aí, agora eu vou te dar outra. Tem algumas ferramentas aqui, que eu vou pegar aqui o nome, que eu não sei de cor, mas a ferramenta cria o vídeo inteiro para você, se você dá um script. Ela cria a voz, ela pega vídeos, né, nessas plataformas de vídeo e cria o vídeo. Né? Ela pega lá, por exemplo, você está falando do cachorro, né? Ele pega lá o filmezinho do cachorro, e se você tiver um script que tem a ver com produto de cachorro, tá ali, né? Então, assim... Faz tudo com inteligência artificial. Faz tudo com inteligência artificial, até a voz é com inteligência artificial. Então, assim, igual a gente estava falando para começar, né? Cara... Testa desse jeito, talvez funcione. Cara, tem uma fórmula que eu gosto de seguir assim, que você vai falar sobre um tópico específico. Então, primeira coisa, sempre usar o ChatGPT para tentar encontrar... Beleza, eu tô falando sobre um tópico X. Me dê várias coisas relacionadas a esse tópico. Depois, uma ferramenta muito boa é o Ubersuggest. O Ubersuggest é gratuito, mas você pode... O que você vai entender? Assim como o Google Trends, né? Que você vai ver a tendência daquele termo, daquele tópico. No Ubersuggest você vai conseguir ter... Qual que é o volume de busca? Não necessariamente é um volume de busca na rede social, mas é um volume de busca que você vai conseguir entender. Pô, as pessoas estão buscando isso no Google, então tem uma boa pesquisa. É um tópico que tem
relevância. Pego isso, além disso, o Uber Suggest te traz outras ideias de coisas relacionadas. E eu uso uma outra ferramenta também que chama Answer the Public, que você joga o termo e aí tem várias perguntas, te dá um gráfico muito legal, que tem várias perguntas, então você consegue entender várias outras coisas que você poderia criar relacionados àquele conteúdo também. Uma das coisas que eu sempre faço... A Answer the Public te dá ideias que vêm do Google, vem ideias do YouTube, vem ideias do TikTok, vem ideias da Amazon, de sugestões de tópicos relacionados àquilo que você está buscando. Ou seja, se você tem um e-commerce, você tem que usar. Se você tem rede social, você tem que usar. Tudo você tem que usar essa ferramenta answerthepublic.com. Pode ir lá e seja feliz. E assim, e aí depois que eu tenho alguns tópicos, eu também sempre vou no próprio TikTok e faço pesquisas. Por quê? Muito bom. Uma grande diferença entre Instagram, Facebook e TikTok, que eu acho que fez o TikTok ser tão relevante, é que o TikTok também é uma ferramenta de busca. Tenta buscar alguma coisa no Instagram, você não vai... Muito difícil você encontrar. Você não consegue encontrar qual é o melhor restaurante de Belo Horizonte no Instagram. Faz a mesma pesquisa no TikTok. Eu acho que o maior diferencial do TikTok é essa parte do engajamento e o fato dele também ser uma ferramenta de busca. E cada vez mais, as pessoas mais novas estão buscando mais no TikTok do que no próprio Google. Por quê? No Google, a relevância ali vai ser uma empresa que tem já uma autoridade e está mostrando o resultado. No TikTok é uma pessoa, é muito mais fácil de ter uma conexão. Então as pessoas mais jovens querem ver, eu quero ver o vídeo e tal, e a pessoa normalmente vai, grava e consegue encontrar várias dicas do que fazer lá. Então, quando eu tenho um tópico que eu vou buscar, eu sempre tento encontrar, beleza, quais são os vídeos relacionados a esse tópico que já estão funcionando bem, e aí eu tenho várias inspirações, assim como as que vocês compartilharam. Tipo, eu consigo ver, olha só, esse vídeo aqui, que é um vídeo que parece ser tão simples de fazer, já tem milhões de exibições. Eu consigo pegar e fazer uma coisa parecida, aplicar a minha personalidade, beleza, vamos testar. Então, esse scriptzinho assim do que fazer passo a passo ajuda muito a você construir um calendário de conteúdo mesmo, que você consegue criar vários conteúdos em maior escala. Falando de calendário de conteúdo, uma muito boa é o MLabs, né, do Rafael Kiso. Ela você já consegue agendar, tem uma parte de inteligência artificial também que ela gera as legendas para você, depois que você coloca lá o vídeo. Então, é uma ferramenta muito interessante. E a ferramenta mais animal para mim é o senso crítico, cara. É você também sair do lugar e fazer pesquisa, igual vocês estão dizendo. Cara, faz o seguinte. Cada rede social, ela comporta de um jeito, certo? Entra em cada rede social e veja como ela se comporta. Então, um exemplo prático, LinkedIn. É bem provável que se você pegar vídeos que sejam mais longos ali até o limite do LinkedIn, verticais, muitas contas não vão performar tão bem. Já tem algumas que performam, sim, claro, mas várias não performam. E aí você pega um modelo que até vem mudando um pouco atualmente, mas que bombou durante muito tempo, que são os documentos, né? Os PDFs com várias páginas. A pessoa fica lendo, o algoritmo entende que aquilo foi interessante e começa a espalhar aquele conteúdo. Cara, será que isso funciona pro Instagram da mesma forma? Entra lá e vê o que a galera tá fazendo. Né? Então, cada rede social ela vai ter um jeito e você pode adaptar o seu conteúdo de acordo com as características dessa rede social. Se você quiser fazer uma arte, por exemplo, vai no Canva. Quantos milhões de templates pré-definidos os caras têm gratuitos e pagos? Vai lá no Canva. A ferramenta de vídeo que eu falei chama invideo.io, né? Em inglês, I.O. Outra que gera... vozes, que é o Eleven Labs. Então, todas essas, cara... HeyGen também. HeyGen gera os avatares de inteligência artificial que parece uma pessoa falando sobre o seu produto. Acho que o Eleven Labs, até aquele galego, né, que faz... É um grande exemplo também, que utilizou o Eleven Labs para pegar vozes de jogadores famosos, como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Ele cria um script animal
reagindo basicamente a um jogo, né? Então é sempre um zoando ao outro, brigando e tudo mais. E é com essa ferramenta, né? Impressionante. Assim, é uma coisa que não é muito difícil de fazer. É incrível. A gente até fez de teste brincando e funciona perfeito. Funciona, tipo assim, funciona. você consegue fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Não, é mais fácil do que a gente imagina. Boa. Bom, galera, a terceira grande oportunidade e que a gente já trabalhou bastante com isso, contratando pessoas e projetando pessoas também para outros países, é o freela, né? O freelancer global bombando ainda mais depois da pandemia, o negócio cresceu bastante. E aí, como é que a gente pode fazer para ganhar em dólar, para ganhar em euro, que é um pouquinho melhor, né, do que ganhar em real? Você falou a palavra-chave. Eu acho que a grande diferencial do freelancer é isso, é a possibilidade de você conseguir ganhar em dólar, né? Claro, se você não tem o conhecimento do inglês, antes era muito difícil você conseguir ganhar em dólar. Só que hoje, trabalhando como freelancer, dependendo do tipo de serviço que você presta, você nem precisa falar com o cliente diretamente. Você consegue utilizar plataformas onde, utilizando o ChatGPT, você faz toda a tradução, você nem precisa necessariamente saber falar inglês. E é uma boa forma de você aprender inglês. Então, assim, eu gosto muito do trabalho freelancer por causa disso. Por quê? Pô, eu já faço trabalho para o Brasil, eu ganho X. Se eu faço exatamente o mesmo trabalho nessas plataformas de freelancer, eu vou ganhar 5 vezes, pelo menos, se não for mais, o que eu tô ganhando atualmente. Então, a gente não só utiliza muitos freelancers para várias coisas da nossa própria empresa, como a gente sempre indica para vários clientes utilizarem também. Por quê? Existem coisas que eu quero testar ou eu tenho uma necessidade muito específica, não faz sentido você ter uma pessoa trabalhando full time, né, o tempo integral, para entregar. Então, trabalhar com freelancers eu acho que é muito importante. E existem 2 plataformas que são muito relevantes, que a gente sempre utiliza. Fiverr e Upwork. Essas 2 plataformas têm um alcance... Já fizeram todo o trabalho para você de conseguir os clientes. O que você precisa entender é como que eu crio um perfil que vai ter relevância dentro dessas plataformas. E é seguindo a mesma coisa que você falou, Marinho, que é o senso crítico. Quais são as pessoas que já estão aparecendo? Como que eu consigo, às vezes, fazer até um SEO dentro dessas plataformas e construir um perfil que vai ser relevante e vai chegar para as pessoas, né? Então, assim, a gente tem várias dicas do que fazer, mas essa parte de trabalhar como freelancer, para mim, se eu tivesse começando agora, eu acho que eu faria só por causa da possibilidade de ganhar em dólar. Boa, muito bom. Olha, tem a questão do... Todas as empresas em crescimento, elas vão ter necessidades que elas não conseguem absorver imediatamente. Todas elas vão recorrer a freelancers, né? Então, no Brasil também tem várias plataformas desse tipo, né? A Get Ninjas é uma, a 99 Freelas é outra. Se você tá com medo de abrir o seu perfil no Fiverr ou na Upwork, comece nessa, pelo menos, pra você entender como que funciona e tal. Mas saiba que a concorrência dentro dessas plataformas é muito grande, né? Então, uma boa estratégia para você que está começando é estratégia de preço. Então, abaixa o seu preço. Você lembra uma vez que a gente precisava de uns editores de vídeo? Aí o cara lá cobrava um preço absurdo de baixo, entregava um trabalho de super qualidade. A gente pediu 1, 2, 3, na 4ª vez o cara falou, ó, agora eu preciso de aumentar um pouco. Lembra disso? Esqueci o nome dele, mas o cara era muito bom. E ele fazia tudo que a gente precisava e depois ele fidelizou a gente, né? E já tivemos casos, né, nos Estados Unidos que freelas, assim... viraram full time, né? Employees nossos o cara falou, olha, não vale a pena a gente continuar te pagando através da plataforma, vem trabalhar com a gente contrata e tal. Então, assim, existe uma possibilidade de crescimento muito grande nessas plataformas de freelancers. Elas fazem um papel de conectar as pessoas, então é justo que elas sejam remuneradas por isso, né? E é muito bom, eu lembro... Não sei se é esse Upwork, durante o seu trabalho, você instala, né, um aplicativo, ele tira
fotos da sua tela, se você paga por hora, o seu contratante recebe o que você está fazendo quando você ativa, estou trabalhando em tal coisa, de tantos em tantos segundos ele tira uma foto. Isso é uma comprovação de que você estava gastando 1 hora, 2 naquele negócio, né? Então, hoje, só para a gente dar uma ideia de números, aqui, eu estava olhando aqui agora no nosso perfil, a gente tem 200 freelancers ativos na nossa conta do Upwork. Sério? Uau. 200 contratos com freelancers ativos. Então, assim... Em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo. Não interessa, sua habilidade é aqui. E assim, eu vejo que em países em desenvolvimento, que a taxa de conversão do dólar é crítica, né? O preço fica muito mais em conta, né? E isso deixa cada vez mais acessível, né? Um grande exemplo também é quando a gente estava no início ainda da empresa, no início da NPBR, a gente tinha recrutadores e tal, tentando trazer redatores para trabalhar com a gente, né? Porque a gente tinha necessidade de produzir vários conteúdos para clientes. E uma das pessoas que a gente encontrou no 99 Freelas ou alguma dessas plataformas, até hoje, é um dos nossos maiores redatores da empresa, que é o Rafael Geiger. É verdade, cara. Ele veio de plataforma de freelance. Um abraço, Geiger. Grande abraço. Não, outro dia teve um e-mail elogiando ele, né? Tipo assim, nossa, o seu conteúdo, tipo assim, já tá no primeiro lugar do Google e tudo mais. Senão ele é fera. Muito. E assim, quantos trabalhos... Ele tem um curso na Udemy muito bom. Pra quem quiser, né? Ser redator. Eu acho que foi um grande diferencial pra gente, essas plataformas de freelancer, assim como eu acho que a gente conseguiu mudar a vida de vários freelancers também, porque o tanto de trabalho que a gente já entregou para freelancers. Então, assim, utilizar essas plataformas é uma ótima forma, às vezes até de você profissionalizar o seu negócio, né? Não só você vai conseguir ganhar mais dinheiro, mas às vezes você vai conseguir contratar mais pessoas e você acaba se tornando uma empresa de prestação de serviço, acaba se tornando sua própria agência, acaba se tornando seu próprio... O que quer que seja, né? Cria uma empresa com base nisso. Por quê? Você tem aquela forma de receita que tá vindo, você sabe como vender e passa para outras pessoas trabalharem também com você. E tem uma coisa animal também que a galera pode fazer. Quando você atinge já um determinado momento, assim, porra, você já é bem foda, já é bem diferenciado. Cara, pega um influenciador dos Estados Unidos, da Europa, e manda para esse cara um material seu que é muito melhor do que o material que ele tá fazendo. A sua chance já de ganhar a atenção dessa pessoa vai melhorar drasticamente. Eu vi um cara, tem uma mulher que chama Lara Acosta no LinkedIn e ela bomba e tal, manda muito bem. E o que o produtor de vídeo dela, que é um freelancer também, o cara começou a fazer isso, mano. Só que o cara fez vários vídeos, assim, bem foda, e aí ela começou a repostar o cara, maluco. Só que, tipo, ela posta uma parada com 1 hora de post, ela tem 600 comentários, ela tem 80 reposts. Aí pensa agora, esse cara não sabe aonde ele enfia trabalho, mano. E aí o que você faz com o seu preço quando você tá com a demanda explodindo? Joga o preço lá no alto, cara. Sim. Porque você vai pegar os melhores para você. Muito legal. Né? Então essa é uma dica fenomenal que a gente pode dar para você aqui, se você quer ganhar mais dinheiro numa conversão aí um pouquinho melhor, né? 2 fatores a ser considerado nisso que você falou, hein, Mairink? Primeiro é o risco zero. Exatamente. Quando o cara já é muito grande, igual no caso do exemplo que você deu, essa mulher não pode se dar o luxo de errar. Não. Então ela não pode se dar o luxo de contratar, não sei o quê, que não vai dar certo, não sei o quê. Aí de repente ela chega e recebe, seja na rede social, no e-mail ou em todos esses canais, um material pronto que ela pode usar imediatamente e que é de alto nível. Né? Então, assim, o risco reduz completamente, então você tem uma aceitação muito grande. E aí esse é o primeiro fator. E aí o segundo fator é uma estratégia de vendas muito conhecida, que é a amostra grátis. Se você vender uma caixa de biscoito, nada melhor do que você dar um biscoito para a pessoa sentir o gosto.
né? Ali, pronto. Então, é a ideia, né? Todos os produtos, geralmente, você consegue fazer isso, né? Dar uma amostra grátis. Eu lembro que quando uma marca de shampoo queria entrar aqui no Brasil, eles usavam o McLanche Feliz e davam um shampoozinho assim como parte, né, da surpresinha, né, do McLanche Feliz. E, cara, os caras fizeram isso, é claro, era uma ação de marketing, mas era uma amostra grátis e virou, assim, uma potência, né, no Brasil. Então... Legal. Último exemplo aqui de freelancer que eu queria falar também é que praticamente qualquer habilidade que você tenha pode se tornar... Acho que várias das oportunidades que a gente já falou antes também, né? Isso. Mas você pode ser freelancer, às vezes você pode vender um curso. Eu tenho um amigo de infância que é um músico guitarrista. E ele começou a ver oportunidades, como o Fiverr, por exemplo, de fazer música para pessoas que querem em qualquer lugar do mundo. Olha. E ele tem um perfil, se você buscar lá no Fiverr, que é específico para guitarra de metal. Só de heavy metal. Caramba. E ele consegue fazer muito rápido, porque ele tem uma habilidade muito boa em fazer. E assim, os valores são muito altos. Ele vende uma música, sei lá, $500. E ele falou, pô, demora uns 3 horas pra fazer. Imagina o preço por hora com isso, sabe? Então, e claro, ele chegou nesse nível depois de bastante tempo na plataforma já. Mas eu acho que se você tem uma habilidade muito grande em alguma coisa específica, faz todo sentido você testar, ir nessas plataformas, ver se tem bastante gente também. Se tem bastante gente, ótimo, porque significa que tem demanda. E, claro, com maior demanda vai ter maior competição, mas se você é bom, comece a fazer, veja o que as pessoas que estão aparecendo nos primeiros resultados estão colocando no perfil deles e tente replicar com a sua própria personalidade. Eu acho que esse é o principal. Boa. Galera, a gente aprendeu um negócio que é entregar o máximo de valor possível, né? Que a gente puder. Vamos dar um bônus aqui. Vamos. Foda. Vamos. Pra galera. Qual é? Cara, vamos falar das principais habilidades aqui que um empreendedor de sucesso tem que ter. Bora? Vamos. Primeiro eu vou falar da minha cabeça aqui. Tem que saber vender. Vendas. Top demais. Tem que saber vender. Estamos sintonizados. Sim. Fala aí. A gente já aprendeu bastante com o próprio Flávio Augusto sobre Exatamente. isso, né? Não adianta, a gente tá vendendo o tempo inteiro, né? Acho que quando você escolhe a roupa que você tá saindo de casa, você tá se vendendo. Ou a mochila que você vai comprar. Ou a mochila que você vai comprar, você tá sempre se vendendo. Eu acho que não adianta. Tem pessoas que têm uma certa aversão à palavra venda, né? Ah, eu não sou vendedor. Sim. Sendo que isso você tá me vendendo já alguma coisa. Você tá me vendendo uma característica sua. Então, não existe essa aversão à venda. Se você é bom em alguma coisa, o seu próprio trabalho, o seu produto já é a venda. Então, assim, não crie essa aversão e entenda. Se você quer crescer na vida, você tem que se vender até como empregado. Se você, não só como empreendedor. Você precisa se vender para o seu chefe, você precisa se vender no seu cargo para você conseguir atingir um cargo mais alto. Então, venda, com certeza, é a primeira e a principal habilidade para você conseguir sair do lugar. Boa. Animal isso, hein? Você, até falando que não é um bom vendedor, você está se vendendo. Interessante. Está se vendendo mal, né? Pra caramba. Pessimamente. E aqui, fala. Não, eu ia falar mais coisas que tá... Sobre vendas? Não, tá, outras coisas. Tá, é só uma dica aqui para vocês, galera. Às vezes você vai achar que venda você tem que dominar todas as técnicas, e aí vamos voltar no que a gente falou, né? Não necessariamente você tem que ser o maior especialista em todas as técnicas de venda no seu negócio, mas naturalmente, se o seu negócio oferece valor, é praticamente uma conversa de boteco, né, velho? O que você vende, então se você faz um site fodástico, se você sabe fazer vídeo de inteligência artificial, cara, você vai sentar com seu amigo do lado ali e vai falar, cara, olha aqui que eu fiz. Pô, esse negócio é muito foda. Você já tá vendendo, cara. Então você pode ser já espontâneo naquilo que você é muito bom. E aí, algumas técnicas que não são, eu digo, tão difíceis da gente entender e começar a praticar, eu dou a dica para vocês lerem o livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. E esse cara fala de alguns atributos, vamos ver se minha memória tá boa,
reciprocidade, afeição, aprovação social, autoridade, escassez, compromisso, consistência e unidade. São 8, memória tá boa, eu li o livro, fiz o dever de casa. Biblioteca ambulante. Cara, se você estuda esses 8 elementos, é impressionante em cada momento da venda como você usa. Então, por exemplo, afeição. Cara, você ter empatia com a pessoa que está conversando com você, você se afeiçoar de alguma forma, colocando um ponto em comum. Você até imitando os gestos que ela faz. Os gestos que ela faz, exatamente. E ele fala sobre isso no livro. A reciprocidade. Então, primeiro você entrega alguma coisa de valor, essa pessoa fica com uma dívida com você e ela vai querer te retribuir de alguma forma. Então, tem N possibilidades aí de você estudar e se tornar um melhor vendedor. Beleza? Um amigo nosso falou que o chefe dele vestia só uma camisa com uma marquinha, né, específica. Aí ele falou assim, eu vou comprar uma blusa dessa e vou usar na reunião que eu tiver com ele e tudo mais. E ele fez isso e a primeira coisa que o cara falou na reunião foi da camisa. Tá zoando. Então, assim, é a reciprocidade e tal. E, assim, vender é se colocar no lugar do outro, né? E quando você não vende, também é uma lição. Você está encontrando uma objeção naquilo ali. Então, por que não vendeu? É o seu processo de aprender a ficar bom em vendas. Uhum. Se você não é bom em vendas, se pergunte, por que eu não vendi? Você pode ter as duas ideias. Agora, pergunte o outro. Por que você não comprou? Isso. Por causa disso, o preço tá caro, eu não sei o que, não entendi se o meu cachorro alérgico a isso pode tomar o seu remédio. Então, essas coisas vão te eliminando as barreiras de vendas e dali a pouco você tá um baita vendedor. Boa. E a próxima? Qual você queria falar? Eu vou falar uma aqui pra puxar o saco, né? Por causa que eu tenho empatia. Eu vou falar que é gestão financeira, porque se você ganha dinheiro, cara, qual que é o segundo passo? Guardar o dinheiro. Não, gastar. Aí, tá vendo? Você vê como é que é característica. É justamente isso. Para quem não tem essa gestão financeira, a primeira coisa que você faz é gastar. Mas, na verdade, o que você deveria estar fazendo é seguir o que o Marinho faz. Né? Poupar, investir e tudo mais. E criar isso, né? Planejar, né? Planejar os seus gastos. Fazer gastos mais econômicos. Sim. Né? E, assim, uma coisa que eu aprendi muito também, primeiro a questão do equilíbrio, né? Porque eu, quando comecei a trabalhar com vocês, eu também já, até hoje, às vezes eu dou uma rateada, mas, cara, você tem que ter equilíbrio também, porque se você não arriscar, se você não pegar parte desse dinheiro e reinvestir no negócio, se você não testar coisas novas e, consequentemente, às vezes você vai gastar uma grana, você também não vai progredir o tanto que deveria progredir. Agora, tem um ponto, cara, em cima disso, que é a galera caga no próprio negócio, porque não consegue colocar o dinheiro e alocar esse dinheiro da forma certa, para entender quais são as métricas e KPIs que ela tem que seguir. Vou explicar o que é isso. Por exemplo, às vezes o seu negócio ele é um negócio de margem bruta boa, e a sua margem bruta é uma bosta. E aí? Porra, os caras falam assim, não sei nem o que é margem bruta. Então, como que você vai saber se o seu negócio ele é bom ou não, se ele faz sentido ou não, se nem esse conceito você sabe e, consequentemente, você não sabe aplicar no seu negócio? O meu EBITDA, beleza, todo mundo olha para o EBITDA, olha para o lucro, mas você tem 3 serviços, 5 serviços diferentes, 10 produtos diferentes. Qual que é a margem de contribuição de cada produto? O que é margem de contribuição? Sei lá. Cara, você tem que saber. Então, um empreendedor ele tem que entender, de novo, não é ir ser um especialista em finanças e perder seu tempo com isso, mas é entender esses conceitos macro para você poder aplicar. Simplificando um pouco isso na prática, né? Por que isso é tão importante? Porque na hora de você tomar uma decisão, se você tiver esse conhecimento, talvez sua decisão seja mais acertada. Então, por exemplo, quando alguém vira para mim e fala assim, eu tô com um problema na empresa, o caixa não tá tão bom e tal. Qual é a primeira pergunta? Falou assim, qual que é o seu carro-chefe? Qual que é o seu best-seller, né? Que você vende mais? O cara falou tal. Ele falou assim, mas qual que é o produto que te dá mais lucro? Ele falou, o produto que dá mais lucro é o outro. Ele falou assim, bom, e aí? Qual que é o momento agora que você precisa?
não é de lucro, você precisa de colocar. Então, de repente, vale a pena você focar nisso. Não tô falando que essa é a fórmula secreta, eu só tô dando um exemplo. Análise. É um exemplo que vem da análise, vem de você saber questionar essas coisas. Então, e a gestão financeira, ela começa do básico, cara. A primeira coisa pra você fazer gestão financeira é você ter algum dinheiro. Sim. Você tem que ter R$1. Aham. Beleza, $1. Segunda coisa, você vai comprar alguma coisa. Aí, às vezes, você vai comprar uma camiseta, mas você precisa de gastar R$1.000 numa camiseta da Ricardo Almeida. Ou você vai lá na C&A, talvez uma camiseta tão semelhante quanto, lógico, guardando as proporções, mas é só um gasto que você está fazendo, né? Então, qual a importância da ocasião? Qual é o seu momento financeiro? Qual é isso, qual é aquilo? Que você vai conseguir fazer esse equilíbrio. Pô, Fala. para finalizar essa parte do financeiro, eu acho que é o seguinte, isso não só para empreendedorismo, mas para sua vida pessoal. Se você eu conheço muitas pessoas que também têm aversão a essa parte financeira, não gostam nem de falar de dinheiro. Se você não sabe gerenciar, onde investir, como controlar os seus gastos na sua parte pessoal também, você nunca vai ter dinheiro. Você não vai saber se planejar para você se aposentar, você não vai conseguir planejar nada na sua vida, nenhumas férias você vai conseguir tirar, porque você não vai ter dinheiro para fazer isso. Então, assim, você precisa pelo menos saber o básico, você não precisa ser o maior especialista. Mas você precisa, pelo menos, estudar o suficiente para você entender quais são as metodologias mais básicas para você tentar replicar isso na sua vida. Agora, fala aí. Não, eu ia pro próximo. Agora, se você tem dinheiro e tá de saco cheio de finanças, o que você faz? Contrata alguém que sabe fazer isso pra você. Porque essa é a próxima habilidade, né, de empreendedorismo. E essa eu vou passar pro Caio, porque ele me ensinou isso. Boa. O Mairim que me ensinou as finanças e o Caio me ensinou a terceirizar. Então... Nem sabia que eu tinha ensinado isso não, mas muito bom saber. Aprendeu muito próximo dos americanos, né? E trouxe rapidamente isso pra gente. Eu acho que vem desse conceito também que você não precisa ser bom em tudo, né? Você precisa saber contratar. Uma contratação errada, você vai perder dinheiro e tempo em todos os aspectos. Você tem todo o processo de recrutamento que demora, gasta dinheiro, você tem vários recursos que são inseridos ali. Você tem todo o processo de qualificação, né, para ver se a pessoa é certa ou não. Depois você tem todo o processo que a pessoa entrou na sua empresa, o onboarding, né, o tempo dessa pessoa fazer a rampagem. E depois a pessoa deu errado. Então, uma das principais habilidades, por isso que a gente está falando aqui se você quer empreender, você precisa saber contratar. Você precisa saber encontrar as pessoas certas e utilizar as ferramentas possíveis para fazer isso. Eu acho que o Mairink também tem um grande exemplo, tem alguns livros que a gente já leu, porque a gente viu, se eu não souber contratar, eu não vou conseguir escalar o meu negócio. Eu preciso contratar alguém que sabe fazer as coisas melhor que eu, porque o seu objetivo como empreendedor é eventualmente se tornar inútil na empresa. Exatamente. Você precisa ter tempo suficiente para você não estar no dia a dia, para você conseguir pensar em coisas além. Exatamente. Você precisa sempre se reinventar. Então, assim, a única forma de você conseguir fazer isso é contratando pessoas boas. Conta um pouco do livro e da metodologia que você costuma utilizar também. Boa. Olha, galera, eu uso o livro Who, o Quem, em inglês, do Geoff Smart. Então, leitura obrigatória para você aprender a contratar, porque essa metodologia, ela é simples, ela é fácil de ser usada e ela é muito poderosa. Não estou dizendo que, obviamente, vai substituir todo mundo que trabalha com RH, psicólogos, etc. e tal. Não é isso. Mas a gente está falando aqui de noções básicas, conceitos básicos de vários aspectos aí que a gente tem que dominar como empreendedor e empreendedora. Basicamente, esse cara fala para você criar um scorecard. Então, é uma pontuação baseada naquilo que você precisa. Então, preciso de alguém que tenha inglês fluente, preciso de uma pessoa que saiba Python, preciso disso, daquilo. Beleza, qual que é a ordem de importância? O inglês não precisa ser fluente, pode ser intermediário, então tem uma ordem de importância menor. O Python não, tem que ser o melhor cara de Python do planeta Terra. Então, você vai criando pesos para isso e a primeira coisa que você faz na hora de contratar é eliminar radicalmente, sem inventar moda, as pessoas que não correspondem a esse scorecard. Porque
A galera tem uma mania, cara, de fazer entrevista e demora, ainda mais no Brasil. Você vai entrevistar as pessoas, fica 2h30 pra no final falar assim, então, como é que é o Python aí? Tá? Ah, tô aprendendo agora. Cara, ninguém tem tempo pra isso não, mano. Então você tem que eliminar de cara. E pra isso o que você faz? Uma entrevista de screening, de eliminação ali. Cara, triagem. Sabe, de triagem, exato. Obrigado pela palavra aí que me faltou. É o inglês o importante? Começa a entrevista em inglês. Já viu que a pessoa... Cara, eu já fiz entrevista que demorou 2,5 minutos. E eu fui educado. É chato? É chato. Mas eu não queria perder meu tempo nem o da pessoa. Cara, desculpa. Para essa vaga, o inglês ele tem que ser muito melhor. E não é o caso. Beleza? Beleza, acabou a reunião. Tá? Então, baseado nisso, você vai eliminando e depois você passa para as próximas etapas, fazendo perguntas abertas. Não faz pergunta fechada. Você já fez tal coisa? Sim. Não, é como você fez tal coisa. Conta mais, fica em silêncio, deixa a pessoa falar. Quando ela parar de falar, continua em silêncio, para ver se ela vai falar mais sobre isso ou se não, pergunta qual é a participação dela naquele processo, porque aí ela vai falar, porque às vezes fala assim, nós ganhamos o prêmio em Cannes, não sei o que, tá, qual foi a sua participação? Onde que você entrou nesse prêmio? Porque aí você vai conseguir tirar ali muito lero-lero de gente que quer te enganar para ser contratado. Então, contratação, perfeito. Esse é o livro perfeito para você ler. Não tem nada para adicionar, a única coisa que eu falaria é, se você tá com medo de terminar uma entrevista muito rápido e você já identificou que essa pessoa não é, não sei, às vezes por causa dos sentimentos da pessoa. Não, é isso que você falou do tempo, né? Não desperdice o seu tempo, nem o tempo da pessoa. Se você vai fazer a entrevista de 30 minutos ou de 1 hora, não precisa ser. Diminua isso. Isso eu aprendi bastante lá nos Estados Unidos também, porque quantas vezes eu entrei em reunião, eu acho que eu tinha mais a parte cultura brasileira que ia continuar um pouco, mesmo vendo, acho que não vai ser um bom fit ali, né? E a galera na hora, sim, tipo, que tava entrevistando comigo, na hora, não vai ser, eu acho que não é o ideal e tal, e já cortou. Então essa parte eu acho muito importante também. E a outra habilidade, cara, a liderança e junto com ela também a capacidade de tomar decisão, né? E aí eu queria que o Saulo falasse sobre isso também, porque tem uma experiência fodástica e o feedback que a galera sempre dá sobre a liderança dele é muito animal. Olha, a liderança é algo conquistado, né? Não adianta, você pode pôr delegar a liderança para uma pessoa e se ela não conseguir, né, dominar aquela situação, ou ter o poder de decisão, e conseguir entregar a sua visão, né, para que as outras pessoas te sigam, né? Porque liderar é apontar um caminho, né, e ter as outras pessoas a favor daquilo. Então, eu acho que tem muito se colocar no lugar do outro, servir aos seus liderados, principalmente no mundo corporativo, quando você é um líder. Provavelmente as outras pessoas estão fazendo muito mais as tarefas braçais do dia a dia e tudo mais, e você está botando os direcionamentos, né? Então, assim, você está sempre desafiando, né? Colocando desafios, e isso é um excelente padrão, né, de um bom líder. Ele sempre traz desafios, né, para a equipe. Deixa a equipe resolver com o que eles têm de melhor, mas depois avalia os resultados, né, daquilo ali junto, né, e propõe novas estratégias, novos caminhos. Eu acho que durante esse tempo de trabalho, né, eu tenho 40 anos hoje. De profissão... De idade. Eu acho que eu abri a empresa, eu tinha 17 anos, né? Então, assim, eu nunca tive carteira assinada, então eu sempre fui o empreendedor. Eu sempre tive empregados, né? Uhum. Então, assim, eu tive que aprender muito, tomei muita porrada, tive que aprender, tive que pedir muito desculpa para momentos que eu era imaturo, né, na forma de liderar. E hoje o que a gente tem, né, de casos, né, de pessoas que vêm, né, nos contar um caso. Eu aprendi isso com você, quando você me falou isso, talvez assim, isso mudou a minha forma. Quando eu vi você atendendo aquele telefonema depois de uma discussão calorosa, não sei o que, você mudou completamente para poder...
E aí, então, esse feedback vai dando pra gente alguma confiança assim, na liderança, mas é aquilo que eu acho que é uma característica do líder, né? Ele tem que tomar decisão. E tomar de decisão, na minha experiência, quanto mais rápido ela for feita, melhor. E principalmente se você é um líder que toma decisão rápida, você sabe que se você tomar uma decisão errada, você vai tomar uma decisão de mudar aquilo. Isso. Então, é melhor do que você ficar parado, né? Então, e essa é uma característica do líder. Ele não consegue ficar parado. Ele sempre tá mostrando, ó, esse é o direcionamento e tal. E se ele vê alguém do time dele parado, ele vai lá ajudar, né? A gente tá... Vou citar um caso aqui sobre isso, né? Para ficar mais claro, né? A gente tá fazendo um webinar agora. Dos próximos webinários vai ser sobre o Search GPT, né, que é uma ferramenta do OpenAI que nem está disponível ainda. E aí o pessoal está criando conteúdo, né? E aí ontem o pessoal me chamou, Saulo, a gente tá travado aqui. Aí eu falei assim, pô, então precisa de entrar em ação, precisa de destravar, né? Ele falou, ó, eu sei como que a gente pode lidar com isso, o que tá acontecendo. Ela falou, mas a gente não tem tantas informações precisas sobre o ChatGPT para a gente criar um webinar de 1 hora. Né? Eu falei assim, não, então, olha, a gente conhece coisas similares ao ChatGPT e a gente vai usar nessa forma, 30% do conteúdo vai ser coisas similares, 30% do conteúdo vai ser o que pode vir a ser o Search GPT, e os outros 30% vai ser viagem, pode ser loucura, pode ser coisas totalmente ainda sem contextos ou só ideias na mesa para serem discutidas. E é esse exercício de futurologia, etc., que a gente pode ser, né? E aí eu falo, olha, na posição de líderes de mercado, né, que é o Neil Patel, é um fenômeno, né? Sempre foi reconhecido como um dos maiores pensadores do marketing digital, a gente está na posição que a gente pode fazer isso. Então, essa mentalidade de guia, de ajudar a destravar e tal, é que está dentro, né, do papel de um líder. E outra coisa é você ser humilde o suficiente sempre de reconhecer que aquela vitória é uma vitória do seu time, né? Então, um bom líder sempre faz isso. Outra coisa de liderança é, se você precisa de chamar a atenção de uma pessoa por uma coisa que ela fez errado, faça de uma forma privativa, assim, em um momento que só você e ela estão conversando. Mas se você precisa de elogiar uma pessoa, faça publicamente esse elogio. Então, isso molda o comportamento do time para que eles se sintam parte daquela construção e etc. Porque no final das contas, você depende das outras pessoas. Você é um grande dependente do seu time, né? Se você é o líder, você é o maior dependente. E a peça mais fácil de trocar num time é o líder. Então, se um time não está performando, pensa num time de vendas, o time não está performando, você vai trocar todos os vendedores ou o líder de vendas? Provavelmente você vai trocar o líder. Então, assim, você está numa posição muito sensível. É o técnico, né? Exatamente. Futebol. Você vai trocar todos os jogadores? Não, troca o técnico, né? Pô, não tá funcionando, é por causa do cara que tá ali, né? E a gente vê exemplos de técnicos que realmente fazem a diferença onde que vão, né? O Guardiola, um dos exemplos. Mas a liderança, cara, é o empreendedor, o próximo passo do empreendedor é esse, né? Boa. Olha, galera, nós com certeza aqui entregamos muito valor aqui para vocês, porque são anos de experiência, anos de vivência, essa é a nossa premissa, a gente sempre fez isso, a gente aprendeu a ser mais assim ainda com o Neil Patel. Então, se inscreva no nosso canal, coloque aí nos comentários do YouTube aquilo que você mais aprendeu, aquilo que você mais vai levar como prática, como o Caio disse. A gente tem que colocar em prática, não adianta esse negócio ficar na teoria aqui para você. Se você está nos escutando aí no Spotify ou no podcast da Apple, se inscreva aí também e compartilhe esse podcast com outras pessoas. Obrigado, Caio, Saulo, milhões, foi maravilhoso ter vocês mais uma vez aqui no nosso NPcast, meus queridos. Obrigado. Sempre um grande prazer, obrigado à nossa audiência. E vamos lá, vamos para a prática. Comenta aqui os seus negócios, divulga aí o seu perfil, que se precisar de ajuda, bota as dúvidas aqui e a gente vai fazer
dessa caixa de comentário aí, ideias para os próximos episódios, beleza? Conte com a gente, pessoal. Milhões! Valeu! Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.